Pode ir? Oi. Bom, beleza, então, vamos lá. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Pablo. O Marcelo tá ali junto com o professor presencial. E o Thiago, ele hoje não pôde comparecer, infelizmente. Bom, todo mundo sabe que os LLMs têm impactado uma série de coisas no mundo atual. E dentre uma das principais coisas que ele impacta é a engenharia de software. Os LLMs eles vão muito além de só gerar código automaticamente. Eles Eles estão presentes no ciclo, no todo o ciclo de vida do software, dos requisitos até a manutenção. E nessa apresentação a gente vai falar como que esses modelos funcionam, as suas aplicações e os seus benefícios e desafios. Beleza. Bom, primeiro de tudo a gente precisa saber o que que são os LLMs de código, né? Bom, embora os LLMs esses modelos eles sejam treinados para lidar com as diferentes linguagens de programação que existem, eles não são iguais. Isso porque eles podem ser focados na compreensão, na geração do código ou em tarefas como a tradução e a sumarização. Então, para isso, existem três grandes arquiteturas, que é o encoder only, cujo foco é na compreensão e classificação, o decoder only, que o foco é na geração do código, e o encoder-decoder, que o foco é justamente nas tarefas de tradução entre linguagens e sumarização. Tá bom, mas qual é a importância disso para a engenharia de software? A resposta para isso está na diminuição do tempo e do esforço cognitivo. Isso porque antes tarefas que demoravam muito tempo, demoravam meses e meses, até mesmo anos, né? E demandavam um autoconhecimento, anos de experiência na área. Agora a gente consegue resolver essas tarefas em poucos dias e até mesmo dependendo em horas, né? Mas isso não quer dizer que o trabalho do engenheiro, por exemplo, ele tenha que ser substituído. Muito pelo contrário, ele apenas vai mudar o foco do trabalho dele. Ao invés de ele ficar focando em tarefas que são repetitivas, ele vai focar agora em entender como o negócio funciona, entender arquitetura e na tomada de decisão também. Bom, e enxergando esse cenário novo, as empresas agora elas estão incorporando cada vez mais a IA nos seus processos de desenvolvimento. E aí, segundo um relatório da McKinsey, e métricas desenvolvidas pela Kong, indicadores desenvolvidos pelo Dora, a eficiência em projetos e a produtividade em projetos, elas têm crescido muito nas empresas, bem como o uso da IA, né? Bom, e para corroborar mais ainda isso que eu estou falando, segundo um estudo da CUI, as tarefas concluídas por semana, mais de 26%, houve um aumento de mais de 26% nas tarefas concluídas por semana. E mais ainda, esse número ainda vai além, né? No estudo realizado com a Accenture. 55, houve um aumento de 55% de produtividade, né? Na Accenture, por exemplo. Tá bom, mas assim, nem todo mundo enxerga essa evolução da mesma forma, né? Profissionais que estão ali no início de carreira, né? Que são iniciantes, eles tendem a enxergar mais os impactos a curto prazo. Enquanto os profissionais que são mais experientes, eles tendem a se preocupar mais com a qualidade, com a manutenção e com o débito técnico. Então, a partir dessa diferença, surge uma reflexão muito importante, né? Como que os LLMs e onde eles estão sendo usados no ciclo de desenvolvimento de software? Bom, agora a gente vai passar aqui por todo o ciclo de desenvolvimento do software, a começar aqui pelos requisitos. Bom, e os LLMs nessa etapa, eles têm sido usados principalmente, né?
No brainstorming, através do apoio à concepção inicial e exploração de ideias de design. Detecção de ambiguidades, eles identificam ambiguidades em requisitos escritos em linguagem natural. E especificações formais, né? Que, por exemplo, ferramentas como o SpecGen extraem especificações formais de descrições. Bom, uma vez os requisitos levantados, a gente vai para a segunda etapa, a geração e tradução de código. E aí os LLMs eles atuam com o Code Completion, que é o autocompletar, geração de trechos a partir de comentários e contexto, com a tradução de código, conversão entre linhas, preservando a lógica de negócio e com a consequente modernização de legado, né? Na medida que os LLMs eles ajudam as empresas a migrar sistemas antigos sem perder a regra original. Bom, aí o software precisa ser validado, né? E para isso ele é testado. E aí os LLMs eles atuam com os testes unitários através da geração baseada em feedback. Aí a gente tem o teste pilot, o cover-up, com o fuzzing guiado por LLM, com White Fox e Cove RL, que injetam anomalias inteligentes para descobrir as vulnerabilidades no código. E uma vez testado, a gente descobrindo os erros, a gente pode tratar eles usando o LLM, através de algumas abordagens como o fine tuning, que é a correção automatizada via ajuste do modelo na base de dados de defeitos. O estilo close, que é uma abordagem que ela preenche a lacuna do código com defeito em modo zero shot. Aí, como exemplo, a gente pode citar o Alpha Air, o Repair. E a abordagem sem treino específico, que são abordagens zero shot que corrigem bugs complexos sem treinar na base falha. Eita. Beleza. E por fim, né? Mesmo depois que a gente entende o código, a gente precisa continuar, né? Compreendendo ele, porque a gente precisa fazer revisões sistemáticas, né? Para corrigir eventuais bugs e tal. E o LLM, ele é usado para isso na análise de diffs, que são modelos que analisam as diferenças dos commits. São usados para comentários de revisão, que geram comentários explicativos e identificam mais práticas. E principalmente na economia de tempo, né? Na medida em que eles imitam o processo manual, que é uma coisa que consome muito tempo dos desenvolvedores. Tá bom. Até aqui a gente viu algumas aplicações isoladas, mas a engenharia de software ela é um pouco mais complexa, né? Então, assim, os erros, eles não se restringem só a uma função ou um arquivo de código. Mas, assim, eles estão presentes em todo o sistema. E, assim, tendo em vista esse cenário, surge, assim, o chamado paradigma da resolução de issues, que ele é dividido em quatro partes. A primeira é a descrição, em que é recebida uma issue real do GitHub. A segunda parte é a navegação, que percorre múltiplos arquivos do repositório. A terceira parte é o reparo, em que é localizado o erro e gerado o patch. E por fim, a validação, que vai rodar os testes para validar, né? Isso. Mas assim, é, se resolver uma issue inteira, ela já exige muito mais do que só uma geração simples de código, né? Já demanda muito mais do que isso. É com essa motivação, principalmente, né, com essa motivação, que foi impulsionado o surgimento dos agentes autônomos. E aqui é uma parte que é muito importante, porque tem uma mudança de paradigma muito grande e muito importante também, né? Em que os copilotos eles vão apenas dar sugestões de código para o desenvolvedor, enquanto os agentes eles vão planejar, executar, eles vão navegar em ambientes e validar as próprias soluções. Mas existe mais de uma forma de construir esses agentes aí, né? E aí o Marcelo vai falar para vocês agora aí.
Pessoal falando agora sobre as arquiteturas. Primeiro, a gente tem a arquitetura single, que é basicamente você ter um agente de LLM para resolver o problema, que é como se fosse você ter um desenvolvedor te auxiliando. Já tem outro tipo de arquitetura, que é a arquitetura multi-agent, que basicamente, como o próprio nome diz, é você ter diferentes agentes em que cada um tem seu papel. Inclusive, ela é bem interessante, que hoje em dia tem se estudado em literalmente fazer um time de agentes. Então, tipo, você não teria só desenvolvedores, você poderia, por exemplo, ter o agente que é o Scrum Master, o agente que é o Product Owner. Então, recentemente, essa arquitetura do multi-agent tem se tornado cada vez mais comum e deve ser a nova revolução nas IAs. Agora, sobre o papel das ferramentas e da memória, quando a gente pensa que torna um LLM autônomo, é de certa forma ele fazer parte das tarefas que o ser humano faz. Então, ele tem a habilidade, por exemplo, de buscar trechos no código quando você fala alguma informação, executar mais de uma tarefa ao mesmo tempo, né, dada essa execução dinâmica. E principalmente também, e o que gera mais alucinações, de certa forma, é a questão da memória do agente. Que é importante ele se lembrar do contexto da conversa, mas ele também não pode se perder e falar coisas, por exemplo, que não fazem parte do projeto. Então, como a gente avalia sistemas baseados em LLM? Primeiro, a gente tem o Human Eval, que ele basicamente avalia funções isoladas, mas, de certa forma, isso é uma forma não certa de se fazer, porque é distante da realidade, né? Que a gente faz várias coisas ao mesmo tempo. Depois, a gente tem o SW Bench, que basicamente exige uma correção no repositório inteiro, principalmente usando testes para verificar que o LLM é confiável. E por fim, a gente tem o Multi SW Bench, que seria algo ainda mais avançado, que são ambientes interativos baseados em casos complexos, no mundo real, que avaliariam o LLM mais perto de como a gente enxerga um desenvolvedor. Também a gente tem a questão do desafio do data leakage, que é a contaminação, porque os LLMs, eles performam muito bem, mas a gente não sabe exatamente se eles já viram aquela solução e basicamente decoraram a resposta, ou de fato eles, de certa forma, pensaram. E aí, uma proposta que teve foi no Eval GPT Fix, né, que nesse caso ele teria, para avaliar LLMs nessa época, usado apenas códigos escritos pós 2021. Mas trazendo isso, o nosso presente, a ideia é basicamente quando você avaliar o LLM, você sabe, por exemplo, que ele foi treinado até o ano X. Então, é interessante que você apresente ele problemas que foram criados posteriormente à data de criação para evitar justamente essa contaminação que é o modelo ter sido treinado nos próprios dados. Como a gente falou também, essa questão da alucinação e da caixa preta, a gente tem três principais problemas, que é a falsa confiança, que a gente mesmo, vocês devem perceber conversando com o LLM, muitas das vezes ele se diz que a solução dele é correta, né? Mas ele basicamente gera saídas erradas, dizendo que está correta, mas na verdade não está. Outro ponto também é a bajulação, ou psychofancy do inglês, que é basicamente o LLM tende a concordar com o que você diz. Então, se você falar, penso que a arquitetura seria melhor seguir por esse caminho. Aí ele fala, é verdade. Aí depois você fala, mas se eu pensar por outro lado? Aí ele fala, é verdade, esse outro lado também está certo. Então, ele tende a acabar concordando. E também tem a questão da falta de transparência que é inerente ao
modelos do LLM, a questão dos pesos e tal, que não dá para você saber exatamente como ele chegou naquela solução, né? Às vezes você pode até perguntar para o LLM duas vezes a mesma pergunta e ele vai dar duas respostas diferentes. A gente tem o ponto também da questão das seguranças, porque uma confiança cega ela pode ser bem perigosa, ainda mais para empresas que enfrentam cenários críticos. Então, a gente tem a questão de, por exemplo, de falhas de segurança, que a gente vê muitos apps gerados como o Vibe Coding, por exemplo, que de fato ele funciona, mas ele não foi pensado na questão da segurança. Então, muitas vezes uma pessoa mal intencionada consegue investigar o código, por exemplo, descobrir todas as senhas dos usuários, e isso é um problema grande. E assim a IA pode classificar o código malicioso, né, como sendo algo seguro, gerando uma falsa sensação de confiança. A gente tem a questão do dilema da IA, que as grandes empresas, né, como a Anthropic e a OpenAI, elas têm modelos fechados, que por um lado assim, tem um alto desempenho, né? Você tem acesso a uma API que é documentada, eles têm vários data storage locais para treinar, porém levantam um cerne muito grande a questão da privacidade dos dados. Então, você às vezes está trabalhando numa empresa e aí você está usando um modelo de IA, você pode estar ali compartilhando dados que a empresa terceira, né, como é o OpenAI ou o Anthropic, pode estar retendo esses dados e usando eles para treinar o próprio modelo. E já tem também agora o paradigma de ser um modelo aberto, né, principalmente vários modelos chineses e nos Estados Unidos olhando são modelos abertos, o que é muito bom, e você tem a certeza que eles não vão reter dados. O problema só é justamente que ele exige um grande uso do computador, né, recursos computacionais em geral, que tornam inviável para o desenvolvedor normal, assim, numa empresa, ter um mega computador para poder usar esse modelo aberto. Então, hoje em dia, a gente está indo mais para esse lado do caminho de modelos fechados, porém, se existir alguma revolução aí na eletrônica e na eletrônica e exigir menos recursos computacionais, modelos abertos podem se tornar o novo padrão da indústria. Como comentei também, a gente tem a questão da armadilha do vibe coding, foi um termo que se popularizou recentemente, porque, tipo, dado que você passa uma tarefa para IA, né, ela compreende isso e executa bem, né, basicamente você começa a só dando essas instruções para ela e aceitar as respostas, né? Então, por exemplo, digamos que a sua tarefa é construir uma nova feature do app. Então, ao invés de você parar, pensar, refletir, né? Será que a gente precisa mesmo dessa feature? Qual ganhos vão trazer? Quais são as formas de fazer? Né? A pessoa, às vezes, na ideia do vibe coding, ela não quer nem pensar duas vezes. Ela só passa a tarefa para IA, define os critérios mínimos de aceite e, supondo que atingiu o resultado esperado, ela vê que está correto, sem ao menos pensar no isso. E basicamente isso é um risco, né? Você está terceirizando a culpa para outra pessoa. Nesse caso, não é nem uma pessoa, né? Uma inteligência artificial. E também, como o Pablo me chegou a comentar anteriormente, essa ideia do vibe coding gera muito atrofia de estudantes, porque o caminho normal, né, como era feito antigamente, é dado que você tem um problema e você não sabe como você resolve, você corre atrás disso. Acontece não só nas empresas, fundos de ar, mas agora também na faculdade tem.
tem sido bastante com alunos, porque como você tem a IA com um oráculo, né, ao invés de você correr atrás para tentar entender o problema, a IA permite você justamente ter a resposta, né? Então, se você usar a IA de forma certa, isso só vai melhorar as suas habilidades. Mas como a maioria das pessoas na sociedade gostam, querem cada vez mais delegar as coisas para a IA, né? Não só a execução, mas como também o aprendizado, você vai gerando um comportamento receoso, né? De certa dependência e preguiça para aprender. E aí vem justamente a questão da produtividade aparente e o débito técnico, porque a IA ela te permite realizar uma tarefa que antes, né, você demoraria tempo X em metade do tempo, ou um tempo muito curto. Então você tem um ganho de produtividade muito grande, mas não necessariamente isso gera resultados valiosos no longo prazo, porque se você entrega uma tarefa, beleza, isso funciona, mas você não entendeu exatamente como você chegou no resultado, você acaba gerando também um ciclo vicioso que, se você precisa realizar uma alteração, você tem que de novo depender da IA para fazer as coisas para você. Então é essa questão da perda de ownership, que você vai justamente aceitando as sugestões da IA e perdendo o papel de pensar, né, de levar as tarefas. E aí, para tentar melhorar isso de certa forma, a gente tem a questão do manifesto Sage AI, que basicamente existem dois sistemas, né, que de certa forma parece como nosso cérebro funciona, que é o System 1, que é basicamente você um raciocínio rápido, né, tipo, você só usa a IA para atingir o objetivo, e se o objetivo foi atingido, isso seria ok, porém, acaba sendo irresponsável, né? Você não tem uma análise crítica do que você está fazendo. E já tem a questão do System 2, que seria um pensamento mais reflexivo, né? O humano, de fato, tem um papel de parar, pensar na tarefa que ele está fazendo e a IA ser mais um auxílio, né? E não quem está tomando as rédeas do desenvolvimento. Então, em linha com isso, a gente tem uma metodologia do Made AI, que é justamente como eu comentei, o humano ele vai comandar a arquitetura e a IA só vai executar o que ele está fazendo. Então, a gente tem primeiro o módulo, que é definir o que você quer fazer, modelar a arquitetura, modelar os prós, os contras de cada decisão. Depois, de certa forma, você pode expor as decisões que você pensou com a IA e a própria IA sugerir ideias, porém corre também o risco do que comentei anteriormente do psychoffense, que a IA acaba sempre concordando com a ideia que você está propondo, porém é um risco não detectável. E aí, dado que você acordou, né, os termos, né, e os critérios de aceite, você parte para o desenvolvimento, que nesse caso, né, é IA, o agente de IA que vai desenvolver de fato, que vai botar a mão na massa. E depois que você desenvolveu, você vai avaliar se o que foi implementado está em linha com as regras de negócio e o que você propôs anteriormente. E bom, qual é a questão do futuro da engenharia de software com a LLM? Né? O ideal é justamente ter essa colaboração do humano e da IA, né? Os humanos pensando em algo mais alto nível, né? E a IA botando a mão na massa. Que, assim, querendo ou não, é algo que já acontece nas outras engenharias, né? Quando você pensa, por exemplo, hoje, uma engenharia civil, por exemplo, né? O engenheiro civil, ele pensa no design, né? No prédio que vai ter, faz o projeto e quem bota a mão na massa, de fato, constrói o prédio, não é ele. Outro ponto também
a gente ter LLMs mais especializados para domínios específicos. Então, por exemplo, se você quer construir um site, né, teria um LLM mais treinado em dados para a construção de sites, né, uma visão mais especialista do negócio. E também a questão do rigor multimodal, que é não só o código em si está em linha com o que você propôs, mas todo o contexto dele, né? A navegação, né? Uso isso permite que, aliando diferentes perspectivas do software, você faça com que o critério de aceite seja mais perto do que você espera na realidade. Obrigado. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, então a gente pode também, né?